Vamos orar, irmãos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora com alegria, porque nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, celebrar o que o Senhor fez por nós. A Sua bondade se manifestou tão grandiosa na cruz do Calvário, que o Senhor foi capaz de entregar o Seu único Filho para morrer por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, e que nós então podemos morrer com Cristo naquela cruz. Mas o Senhor excedeu a Sua bondade, ressuscitando Cristo Jesus dentre os mortos, e assim o Senhor nos oferece a ressurreição em Cristo, para que tenhamos nova vida, uma vida cheia, uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que reflete o Teu caráter, uma vida que reflete a Tua glória por onde quer que andemos. Pai, que em nome de Jesus essa seja uma verdade na nossa vida, que o Senhor resplandeça em nós, que a Tua luz brilhe em nós. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para que o Senhor complete a Sua obra em nós, Deus. Fala conosco agora, Deus, através da Tua palavra. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Tira de nós todo o sono, tira de nós toda a distração. Em nome de Jesus, Pai, para que a gente possa, Deus, ouvir a Tua voz, para que a gente possa ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Graça e paz. Bom dia. Espero que você esteja bem. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 1. Talvez as cartas de Paulo a Timóteo tenham sido as minhas leituras preferidas da Bíblia. Porque Paulo ele escreve a um jovem pastor, Timóteo. E as palavras que Paulo diz para Timóteo são bastante encorajadoras, mas também são desafiadoras, porque ele traz ali alguns conselhos práticos para esse jovem pastor Timóteo. E é fácil para um pastor se colocar ali no lugar de Timóteo e ouvir a voz de Deus falando conosco, né? Através das palavras de Paulo. Então, por isso tem sido uma das minhas leituras prediletas da Bíblia ultimamente. Paulo está escrevendo da prisão, é a última carta de Paulo. Paulo não vai escrever mais nada depois da segunda carta a Timóteo. Paulo vai morrer. Te dando um spoiler, né, do final da história. Sim, Paulo vai morrer. Então essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, e ele escolhe Timóteo para recebê-las. Então, ele provavelmente estava ciente desse fim iminente na sua caminhada, na sua trajetória, mas a preocupação de Paulo aqui não é com a própria prisão ou execução, mas era garantir que a chama do Evangelho continuasse viva, não só no coração de Timóteo, mas no coração de toda a igreja. Timóteo, obviamente, enfrentava ali pressões, enfrentava desânimo, porque Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso, que era uma cidade bastante idólatra, uma cidade difícil. Então eu posso imaginar as lutas que Timóteo tinha para pastorear aquela igreja. E daqui a pouco você vai ver que Paulo menciona as lágrimas de Timóteo. E eu quero falar mais sobre isso daqui a pouco, então, quando a gente chegar ali no texto.
Semana passada, a gente ouviu aqui a história de Abraão com o seu filho Isaque. Se você estava aqui na semana passada, no Dia dos Pais, nós estudamos o texto de Gênesis 22, de 1 a 19, e a gente pôde contemplar ali uma fé provada de Abraão e o legado que se transfere entre gerações, ou seja, de pai para filho, um legado de obediência. Uma obediência extrema e de uma fé inabalável, não é? E na semana retrasada, se você se lembra, nós falamos sobre Efésios, capítulo 4, de 1 a 16. E nós vimos ali o chamado que cada crente, ou melhor, que todo crente tem para o serviço dos santos, que é a edificação do corpo de Cristo. E hoje aqui em 2 Timóteo, a gente vai estudar no capítulo 1, dos versos 1 até o 14. Embora ali esteja do 1 ao 7, mas nós vamos adiante, nós vamos até o versículo 14, que vai falar da fé à vocação. A fé que nos leva para uma vocação, ou seja, a fé recebida não é um patrimônio para ficar guardado num museu, na sua gaveta, na sua estante, mas é um legado vivo que precisa desdobrar em serviço e responsabilidade diária. Então a fé que a gente recebe como legado exige de nós 3 atitudes: autenticidade no coração, coragem na vocação e fidelidade à verdade guardada. O que é um legado? Especialmente um legado espiritual. Um legado espiritual é um conjunto de valores, de crenças, de ensinamentos, de exemplos de fé que uma pessoa transmite a outros. Diferente de uma herança material que se deixa como bens físicos, o legado espiritual é o que se grava no coração de uma pessoa por meio de um testemunho de vida. Por isso, o fluxo do Evangelho é de recebermos esse legado, reavivarmos esse chamado e guardar o tesouro confiado no serviço do reino de Deus. Então, esse deveria ser o fluxo normal do Evangelho. E o objetivo central aqui é conectar esse legado de fé que a gente recebe de outras pessoas à responsabilidade pessoal que nós temos de reavivar os dons que Deus nos deu e servir com coragem e fidelidade doutrinária. Vamos ao texto então. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso 14, e depois, como de costume, a gente vai esmiuçando esse texto. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Que é a introdução da carta. Lembra quando você escrevia carta? Poucos aqui escreveram cartas, né? Prezado fulano de tal, né? E aí você... O que Paulo está fazendo é isso aqui. Ele está introduzindo a carta. Verso 3. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto,
Não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amém? A primeira coisa que a gente aprende aqui, com esse texto, a gente encontra nos versos 1 ao verso 5, que é esse legado de fé, e não qualquer fé, mas uma fé sem fingimento. Então ele diz ali nos versos 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Mais uma vez, Paulo começa essa carta tipicamente como as outras, se apresentando como apóstolo, não pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. Não por vontade nem iniciativa de ninguém, mas do próprio Deus. Contudo, enquanto espera pela morte, a sua morte é iminente, e ele relembra Timóteo que o propósito do seu apostolado tem sido até aqui o de proclamação do Evangelho. A gente pode ver na carta aos Filipenses que mesmo na prisão, Paulo faz valer essa verdade. Ele continua pregando o Evangelho, ele continua fazendo discípulos, ele continua proclamando o Cristo. Quando ele diz a promessa da vida em Cristo, essa vida abundante que mesmo preso faz com que ele se realize. Mesmo privado e mesmo sob ameaça de morte, ele se realize e fique feliz, porque ele vive essa vida em Cristo, que é uma vida abundante, mas não lhe promete uma vida sem privações ou sem dificuldades. Essa promessa, então, é obviamente a de que todos quantos creem em Cristo ganharão também a vida eterna. Porque não é só a vida abundante nesta terra, é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo considera Timóteo como um filho na fé, um filho espiritual. Ele demonstra esse amor fraterno na maneira como ele se refere a Timóteo, meu amado filho, meu amado Timóteo. Esse é o tipo de vínculo que se espera de um discipulado cristão. É um vínculo de amor, um vínculo fraternal. E eu costumo dizer que no discipulado a gente passa a ter esse vínculo de uma forma até inevitável. Porque é nessas horas que você se aproxima de verdade de alguém, com intimidade. Eu lembro de um rapaz que eu discipulava, eu o conheci de uma forma terrível. Eu conheci esse rapaz, ele endemoniado, literalmente endemoniado. Depois que expulsamos o demônio dele,
Assim, irmãos, demônios se apossam de pessoas não crentes. E é horrível de se ver. E conversando com esse rapaz depois, ele chorando muito, eu decidi então que eu queria discipular esse rapaz. Eu o convidei, fiz esse convite, a gente caminhou por anos juntos. E ele era um rapaz muito intenso, viciado em drogas e tal. E ele, naquele dia em diante, nunca mais usou droga nenhuma. E eu me lembro que ele ia em casa, ele não batia a palma lá fora no portão como é costume, né? Ele entrava e ia bater na porta. Mas eu já estava de pijama querendo dormir. E batia, Rogerião. Aí eu saí, era o rapaz. As crianças amavam ele brincava com as crianças. E eu me lembro que muitas vezes eu fui muito duro com ele. Ele me dizia assim, por que comigo você me dá essas broncas e com os outros você é mais maleável? Eu falei, porque a gente ama, a gente corrige quem a gente ama. E de fato eu amava muito aquele rapaz. E amo até hoje, a gente ainda tem contato até hoje. Mas o discipulado nos proporciona isso, meus irmãos. Esse vínculo, essa amizade que é duradoura. Aí no verso 3 ele diz assim, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Claramente a gente vê aqui que Timóteo está nos pensamentos de Paulo o tempo todo. Ele diz aqui noite e dia, é no decorrer do dia, é todos os dias. Paulo faz o que ele diz que se deve fazer lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que é orai sem cessar. Paulo mostra aqui que na prática é isso que ele faz. Então ele ora pelo seu amado discípulo Timóteo sem cessar, noite e dia. E essa consciência limpa que Paulo se refere aqui, certamente é limpa ou é purificada pelo Espírito Santo. E pelo sangue de Jesus, que nos limpa de todo o pecado. Os versos 4 e 5, então, ele diz que se lembra das lágrimas e que está ansioso por ver Timóteo. Ele diz, para que eu transborde de alegria, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou a sua avó Loide e a sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. É provável que o relacionamento de Paulo e de Timóteo era de fato muito próximo. Era de fato íntimo. Porque Paulo cita as lágrimas de Timóteo. Provavelmente de algum tempo de aflição. De algum tempo que Timóteo expôs para Paulo as suas fraquezas, as suas, talvez, dúvidas, as suas angústias. E sim, pastores choram. E às vezes choram muito. É por isso que eu gosto muito desse ministério Fermata, onde a gente tem ido ministrar pastores, né? E nesses lugares a gente percebe o quanto os pastores, de uma forma geral, estão machucados. Os pastores estão doentes. Doentes. É muito fácil você ver um pastor chorar nesses eventos, quando a gente pergunta uma pergunta bem simples: como é que você está? E aí as lágrimas já vêm. Porque pastorear uma igreja não é tarefa fácil. E meus irmãos, eu posso dizer de carteirinha. E outra, é diferente esse pastor auxiliar de pastor titular, viu? Quando eu era auxiliar, eu não sabia que seria isso. Mas glória a Deus que o Senhor nos fortalece a cada dia. E tem Paulos que nos ouvem e nos discipulam. Então Paulo viu as lágrimas de Timóteo e ele se lembra disso. Mas Paulo, ele diz aqui que está ansioso por ver Timóteo novamente. Então talvez possa ser na despedida aqui. Na despedida da última vez que eles se viram, Timóteo também veio as lágrimas. Paulo traz à memória a herança de fé de Timóteo aqui.
uma fé genuína, sem fingimento, sem hipocrisias, sem máscaras, sem a preocupação da performance ou de uma encenação. Uma fé de verdade. Paulo está falando na reação ao amor de Deus. O amor em Cristo que fluía espontaneamente no coração de Timóteo. Essa fé sem fingimento é o legado que Timóteo recebeu da sua avó e da sua mãe. Timóteo tinha pai grego, mas a avó e a mãe foram o canal de transmissão dessa fé. A fé que primeiro habitou em Lloyd, depois na sua filha Eunice e agora alcança Timóteo. Paulo está se referindo aqui à atitude de fidelidade, de devoção a Cristo que vinham caracterizando essa família. No mínimo aí há 3 gerações, né? Ou seja, era uma família crente. O reino, meus irmãos, avança por meio de relacionamento. E relacionamentos intencionais. Seja no lar, seja no discipulado pessoal, seja no trabalho. Assim como Paulo fez com Timóteo e é capaz de chamá-lo de amado filho. Então, meus irmãos, receber um legado de fé é um privilégio imenso. É um privilégio maravilhoso. Mas a fé das gerações anteriores não salva e nem vocaciona ninguém por procuração. Então, se você espera que a sua fé salve o seu filho, você está enganado. Você não tem como escrever e deixar uma procuração para que os seus filhos e a sua geração, os seus netos, também sejam salvos. Mas o que você pode fazer é deixar o seu testemunho de fé. Porque isso sim fará diferença no dia em que o seu filho ou o seu neto conhecer a Cristo de verdade. O testemunho dos mentores e dos pais é o ponto de partida. Mas precisa se converter numa convicção própria. Eu conheço muitos jovens e adolescentes que vivem a fé dos pais. Vão à igreja porque os pais vão e às vezes obrigam. Eu me lembro de eu até passei aqui uma ministração de um cantor cristão, acho que era americano, não sei. E ele dizia numa canção, dizia assim, que ele ficava bravo com a mãe dele, da mãe dele obrigar ele a ir à igreja todos os dias. E que ele se lembrava de quanto a mãe dele todo domingo dizia, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E ele vestia a mesma roupa sempre para ir para a igreja. Mas ele também se lembrava de entrar no quarto da avó e flagrar a avó dele ajoelhada e orando. E aí ele pedia desculpa e a avó dizia, não, fica aqui, porque eu estou orando por você. E isso fez com que ele se lembrasse da fé que a avó e a mãe tinham e ele então se convertesse a Cristo. E experimentasse a sua própria fé. Então a fé que você professa hoje é uma convicção pessoal, ou não? Ou é apenas a herança de uma tradição familiar religiosa, o tal berço evangélico? Você tem investido tempo, disposição para deixar um legado de fé para os seus filhos hoje? Ou você só tem obrigado eles? Porque investir na fé, investir o seu legado e o seu tempo e a sua disposição
não é ficar o tempo todo matracando, não é ficar o tempo todo forçando uma barra, mas é mostrar o quão crente você é. Seu filho já te fragou, é bom, né? Já te flagrou orando? Seu filho já te pegou de joelhos orando? Permita que seus filhos te vejam sendo devoto a Deus. O segundo ponto aqui é o reavivamento do dom de Deus, que a gente vê nos versos 6 e 7. O verso 6 diz assim: por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Paulo faz um alerta para que Timóteo se lembre de uma coisa: é reavivar o dom de Deus. Esse termo remete a... Sabe quando você está fazendo um churrasco e a brasa começa a esfriar, junta aquelas cinzas e a chama começa a ficar... E aí você vai lá com um soprador ou você assopra e aí aquelas brasas ardem de novo. Essa é a ideia aqui. Reavivar é no sentido de reacender, de fazer inflamar, né? É como assoprar as brasas cobertas de cinza para que o fogo volte a queimar. É a ideia de inflamar a mente e o coração. Essa expressão de Paulo não significa que Timóteo tenha deixado o fogo apagar, mas que Paulo estava então chamando Timóteo à ação, à prática, a fim de que a preguiça não se instale. Porque se existe uma coisa que atrapalha a nossa vida é a preguiça, é ou não é? Aquela hora que você tem a vontade de orar e a vontade passa num segundo, porque o sofá te chama. A série que você precisa terminar de ver aqueles 40 episódios, você fala, pô, não vai dar tempo. E aí a brasa vai esfriando, e isso é inevitável. O dom espiritual, ele não desaparece de repente. É gradativo. Ele vai se esfriando pela inércia, pelo cansaço físico e emocional, ou pela falta de uso no serviço da igreja. Também pelas prioridades. As prioridades que a gente dá para outras coisas. Portanto, cuidado. A sua inércia ou a sua improdutividade pode provocar esfriamento desse fogo. O ministério, né, da espiritualidade adverte. A sua inércia pode causar esfriamento espiritual. Deus, ele concede capacitação para mim, para você. Mas a gente tem a responsabilidade de reavivar a chama. De colocar a mão na obra. De ir lá com o... Como é que chama? Fole. E soprar. Para que a chama continue acesa. Paulo, ele não explica aqui, ele não especifica que dom é esse que ele está se referindo. Sendo assim, permite que o princípio seja aplicado a todos os dons que Deus nos dá. A todos os tipos de dons espirituais concedidos por Deus. Esses dons, eles tendem a perder a força quando não utilizados ou não encorajados. Tanta gente, meus irmãos, que tem dons, que foram agraciados, a gente viu isso quando a gente estudou Efésios 4, há 2 domingos, que foram agraciados por Deus com esses dons, e que não usam, que só esquentam o banco da igreja, que colocam no bolso ou enterram esses dons. Obviamente, esses dons, não é que eles vão
perdem poder, né? Ou Deus, ai, nossa, meu dom ali foi inutilizado. Não, é porque você enterra mesmo. E faz com que isso se esfrie na sua vida. E essa imposição de mãos aqui que Paulo se refere, provavelmente é a ordenação de Timóteo, que é citada na primeira carta, lá no capítulo 4. Quando diz assim, lá no verso 14: não seja negligente para com o dom que você recebeu, falando para Timóteo, o qual lhe foi dado mediante profecia com imposição de mãos do presbitério. Paulo estava lá. O verso 7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É bem provável que Paulo esteja se referindo ao Espírito Santo que nos é dado por Deus quando nós somos feitos seus filhos pela graça de Jesus Cristo. Então, uma vez que Cristo Jesus alcança o nosso coração, Efésios vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa esperança. Deus nos coloca o Espírito habitando em nós, com a certeza de que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Então, todos quantos estão em Cristo, têm o Espírito habitando em si. E isso é muito grande, muito glorioso. Então, a paralisia na vocação muitas vezes nasce do medo de se expor, de falhar, de enfrentar oposições. Então, para que não haja oposição, para que ninguém fique chateado comigo, eu fico aqui quietinho na minha, tranquilinho, sentadinho no banco. Afinal de contas, eu já sofri tanto lá na outra igreja. Eu me decepcionei lá. Então aqui eu fico só ouvindo. Será que você é chamado para isso? Eu tenho certeza que não. Então, essa paralisia na vocação nasce também do medo de falhar. Vai que eu começo a fazer alguma coisa e alguém não goste de mim, não goste do que eu fale. Então é melhor não me envolver. Ou se alguém se opor a mim? E se alguém estiver contra? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Covardia ou medo, que aqui é uma referência a alguém que foge da batalha. Alguém que afina. É um termo forte aqui, mas que se refere à falta de ousadia. E ousadia e não covardia é a marca do Espírito Santo em nós. O Espírito que está em nós, portanto, é espírito do quê? De poder, de amor e de moderação. O espírito de poder ou de fortaleza, como dizem algumas versões aí, a palavra dunamis aí. Trata-se da força que vem dele, da habilidade que ele nos concede, do poder para operar milagres, da excelência da alma, do poder de influência. Veja, nós não somos influentes em coisa alguma, a não ser pelo Espírito. Então, aquilo que você proclama, se você prega o Evangelho, não é que você está sendo influente quando alguém crê. É porque é a ação do Espírito Santo. Então é um espírito de poder, que é essa capacitação espiritual para agir com firmeza. É um espírito de amor, a palavra aqui é ágape. É o amor fraterno que não impõe condições. Olha, eu vou te amar, mas assim, se você pisar na bola, a amizade acaba. O discipulado também. É um amor que não impõe essas condições. É um motor que nos faz servir as pessoas sem buscar nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de vaidade, nenhum tipo de reconhecimento. E é o espírito de moderação, o mente sã.
que é o de autocontrole. Traz uma estabilidade para a nossa mente. É a sensatez para governar emoções. É ter um comportamento sóbrio. Isso é o espírito de moderação que habita em nós. Um espírito de amor e um espírito de poder que está em mim e você. Portanto, eu tenho uma pergunta para você. Quais cinzas, e aí cinzas aqui a gente pode pensar em costumes, cansaço, timidez, prioridades. Quais cinzas dessas têm abafado os seus dons no corpo de Cristo? Que tal assoprar para que as brasas voltem a queimar? Você podia dar uma de pastor pentecostal aqui, soprar, né? Imagina se vários caem. Eita! Posso testar? Não, tô brincando. Se eu tivesse um paletó aqui agora, hein? Ai, meu Deus. O terceiro ponto, meus irmãos, é um ponto muito interessante, que diz que a gente não deve se envergonhar do Evangelho. Os versos 8 a 12. No verso 8, ele diz assim: portanto, não se envergonhem do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está exortando o seu filho na fé para que ele não se envergonhe do Evangelho. Ou seja, que ele saiba que o Evangelho é poder de Deus para a salvação em Cristo Jesus. E se o Evangelho é poder de Deus para a salvação em Cristo Jesus, como ele disse aos Romanos, capítulo 1, como eu e você podemos ter vergonha disso? Olha o que Paulo diz lá no Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É isso que é o Evangelho, meus irmãos. E se o Evangelho, se a pregação do Evangelho te envergonha, você precisa urgentemente orar a Deus e pedir esse espírito de poder, de amor e de moderação. Paulo faz essa menção às suas algemas aqui. Porque se associar a um preso em Roma trazia primeiro um estigma e depois riscos. Então imagina só, hoje ainda é assim, né? Se você tem algum vínculo com algum prisioneiro, você, né? Alguém vai te olhar torto. Não era diferente. Paulo estava preso. E se alguém soubesse que Timóteo tem amizadinhas com um prisioneiro aí, a coisa podia ficar complicada para ele. Mas Paulo estava preso por causa do Evangelho. E isso não deveria ser vergonha. Você conhece alguém que está preso por causa do Evangelho hoje? Tem. Tem gente presa por causa do Evangelho, em contextos de perseguição. Tem gente que vive usando até outro nome, porque são perseguidos, são presos, torturados e até mortos. Tem gente na Nigéria sendo morto por causa do Evangelho. Mas é um contexto distante da gente, né? Então tá tudo bem. Não tá tudo bem. É gente que a gente precisava se espelhar. No mínimo orar. Porque estão lá sofrendo por causa do Evangelho. Paulo, ele exorta Timóteo para observar que quem vive a sua vocação precisa perder esse constrangimento perante a cultura e aceitar o custo do Evangelho. Se pregar o Evangelho vai te custar a amizade de alguém, vai te custar de repente um cancelamento, você precisa aceitar isso
e não se envergonhar de continuar pregando o evangelho. O que é então não se envergonhar do evangelho? A gente pode pensar no que é se envergonhar, né? Para responder essa pergunta. Então, é quando a gente permite que a timidez ou o medo nos paralisem de proclamar a verdade salvadora das boas novas de Cristo Jesus. É o medo de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e entregou a sua vida para resgate e salvação. E não é qualquer salvação, a salvação eterna de todo aquele que nele crê. Não se envergonhar do Evangelho é continuar perseverantes na proclamação do Evangelho, sabendo que vai ter um custo e enfrentar, aceitar esse custo. Então, ao invés de sentir vergonha do Evangelho, Paulo convida Timóteo a sofrer com ele pelo Evangelho. Olha que convite bom de se fazer para um amigo, né? Não tenha vergonha do Evangelho, antes sofra comigo. O que você acha? Não é vamos tomar um café juntos, né? Vem sofrer comigo, você também, né? E eu acho interessante que na palavra de Deus tem alguns convites meio inusitados, né? Quando Deus diz para Ananias falar com Paulo, ele diz assim, vai lá e fala para Paulo o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aí Ananias falou, Paulo, tem uma boa novidade para você, uma boa notícia, um convite todo especial, Deus está te chamando para padecer pelo nome dele. Não era prosperidade, não era uma vida top, mas era uma vida de sofrimento. E Paulo faz o quê? Aceita. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Só no cristianismo, só na vida com Cristo, a gente convida alguém para sofrer por Ele. E as pessoas aceitam. Dedicam a sua vida a Jesus, mesmo sabendo que isso vai fazer sofrer. E tem gente que prefere ir para esses lugares, né? Ir para países onde há perseguição. Eles querem ir lá, porque não há quem pregue. É a campanha de missões da Junta de Missões Nacionais. 8 povos no Brasil, onde a população evangélica é mínima. Mínima. Se eu não me engano, você ali embaixo no pé da escada tem os 8 banners ali, você tem dados importantes ali. Se eu não me engano, os surdos que eu falei aqui na semana passada, é de 1% de cristãos na população de surdos no Brasil. 1%. E louvado seja Deus, já tem um grupo de pessoas se organizando aqui para ter aulas de Libra, viu? Então, se você tem interesse, depois procura o Nedson acho que, e a Silvia, que estão à frente desse grupinho. Acho que já tem uns 5 já querendo fazer aula de Libras. Glória a Deus por isso. Mas tudo isso, meus irmãos, deve ser feito segundo o poder de Deus, não na força do nosso braço. Mostrando que a força e a graça de Deus estão operando no coração de Timóteo e do meu e do seu. Então, não é pelas nossas habilidades, pela nossa força, mas segundo o poder de Deus. Os versos 9 e 10 diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade mediante o Evangelho. O Evangelho que nos salvou e que nos chamou para essa santa vocação, que não foi por merecimento algum, meu e seu. Não foi porque a gente é bonzinho, não foi porque a gente é empenhado, não foi porque a gente está disposto a servir, mas foi pela graça.
foi conforme a determinação e graça de Deus reveladas em Cristo. Esses 2 versos resumem o Evangelho, pelo qual os cristãos sofrem. São um lembrete do poder de Deus em quem nós confiamos. O uso de uma linguagem mais sublime aqui, que é essa forma de Paulo escrever intensa, nobre, que ele usa, sugere que Paulo também estava argumentando aqui que uma mensagem tão gloriosa, tão poderosa como essa, era digna de se sofrer por ela. Então veja, nós temos uma notícia maravilhosa, grandiosa. Que notícia é essa? Que em Cristo Jesus nós podemos ser salvos do nosso pecado e do juízo. Portanto, teremos a vida eterna com Ele. Essa é a melhor das notícias. Melhor que a cura do câncer, melhor que a paralisação de todas as guerras, melhor que qualquer outra notícia. A melhor das notícias é a boa nova do Evangelho que eu e você temos. E esta boa notícia é digna de sofrermos por ela. Nem que seja a última coisa que saia dos nossos lábios, sob a ameaça de morte. É a melhor coisa que pode sair dos nossos lábios. Por isso, Paulo estava preso e ele seria morto daqui a pouco. Os versos 11 e 12 dizem assim: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Aqui Paulo reconhece que o Evangelho não lhe deu brilho nenhum. O Evangelho não trouxe os holofotes sobre ele. E que por esse Evangelho ele foi designado então para ser um pregador, que é um arauto. O arauto é aquele que tem uma mensagem real, uma mensagem do rei. E ele leva essas mensagens oficiais dos reis, dos magistrados, dos príncipes. Paulo então se coloca nessa condição de arauto do rei. Já ouviram aquele quarteto famoso, os arautos do rei? É aqueles que proclamam as boas novas, as notícias vindas do rei. Um pregador é isso. Então, o pregador não é só aquele que vem aqui no púlpito. É quando ele proclama a boa notícia, para quem quer que seja. Ele foi designado apóstolo. A gente viu, quando a gente falou sobre Efésios 4, que o apóstolo é alguém enviado com uma missão. A missão de Paulo era a proclamação do reino de Deus. E ele foi designado mestre. Ele é um professor, ele é um discipulador. Ele tem essa função de ensinar outros a cumprirem a mesma missão. Então todo mestre tem essa função de capacitar a mim e a você para cumprir a missão que nos foi dada. Então o serviço no reino não se sustenta com aplausos ou facilidades, mas na certeza de quem nos chamou e guarda a nossa vida. Paulo, ele sabe em quem ele tem crido e que ele guardará o seu tesouro, ou seja, aquilo que lhe foi confiado, até aquele dia, dia com um D maiúsculo, o grande dia. Isso pode significar que Paulo sabia que Deus guardaria a alma daqueles que seriam salvos pela sua pregação do Evangelho até o grande dia. Paulo também poderia estar confiando em Deus que guardaria sua própria alma até a segunda vinda de Jesus.
o Paulo poderia estar confiante de que mesmo estando na prisão e prestes a enfrentar a morte, Deus levaria adiante o ministério da pregação das boas novas através de outras pessoas, como Timóteo e como a mim e você. E assim Deus o fez. Paulo morreu, mas o evangelho continuou sendo proclamado e chegou até nós. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou Paulo sendo quem foi? Um grande apóstolo. Quando ele morresse, o pessoal falou, ixi, agora, né? Quem é que vai continuar pregando? E todo mundo cruzasse os braços, o evangelho não chegaria até nós. E que triste seria a nossa vida sem Cristo. Graças a Deus, essas verdades foram sendo transmitidas como um legado. E elas continuarão até o grande dia. O fato é que Paulo estava certo de que mesmo estando preso, Deus continua com o controle. E Ele tem o controle sobre todas as coisas. Não importa quais os problemas a gente vai enfrentar, ou a gente está enfrentando. Mas a gente pode e deve confiar totalmente em Deus. Então, irmãos, vencer a vergonha do Evangelho significa abandonar a omissão confortável no trabalho, na faculdade, na família, nos vizinhos, para assumir publicamente quem você é em Cristo. Os seus vizinhos sabem que você é crente? Uma vez por mês eu vou fazer um devocional numa empresa. E tempos para cá, e é num shopping da cidade, essa empresa. Eu decidi que eu ia com a Bíblia na mão mesmo. Normalmente a gente leva numa mochila. Eu decidi que eu ia descer do carro, ali na gleba, descer do carro, a gente tinha que parar longe e andar com a Bíblia na mão mesmo. E é impressionante olhar para a expressão das pessoas. Elas olham na minha cara e olham na Bíblia, assim. Tipo, que ET é esse, né? Que ser é esse que leva uma Bíblia na mão? Eu levo essa aqui que é douradinha ainda e tal. Mas eu fiquei impressionado de como as pessoas desacostumaram a ver pessoas com Bíblia na mão. Porque hoje é no bolso, né? Ou tá no celular. Então fica aqui mais um encorajamento para você. Permita que seus vizinhos te flagrem usando Bíblia. Com a Bíblia na mão. A Bíblia impressa. Ou que você diga, né? Entre no elevador e diz, eu tenho a Bíblia no meu celular, hein? Se você tiver com ela, vai ficar mais fácil. Então, meus irmãos, vencer essa vergonha do Evangelho, a gente precisa abandonar essa omissão. Esse conforto de passar desapercebido. Para aplicar esse contexto desse texto à sua vida, nessa semana, escolha não se calar diante de uma oportunidade de compartilhar sua fé. Mesmo que seja em terreno aparentemente hostil. Lembre que a aprovação das pessoas, ela é passageira. Uma hora elas te aprovam e daqui a pouco já não aprovam mais. Mas a certeza de quem nos chamou e guarda a nossa vida é eterna. Amém? Por último, ele nos encoraja aqui a guardar o que nos foi confiado nos versos 13 e 14. Diz assim, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Paulo apela para que Timóteo mantenha o padrão da sã doutrina, das sãs palavras, da palavra de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, isso aqui você não pode abrir mão. Você precisa manter o padrão das Escrituras.
Então a vocação cristã, ela exige fidelidade às Escrituras. Se a Escritura diz, então para mim está ok. Não servimos de qualquer maneira, ou segundo as preferências pessoais que a gente possa ter. Mas a gente precisa manter o padrão da palavra de Deus em fé e em amor. De certa forma, Timóteo também sabia que Paulo, o seu discipulador, o seu mestre, estava chegando ao fim da sua vida. Se ele não sabe aqui no capítulo 1, no final da carta aqui de 2 Timóteo, ele vai saber. Que Paulo vai dizer para ele, né? Traz uns livros para mim, minha capa, porque todo mundo me abandonou e eu preciso de você. Me traz o João Marcos também. Que a coisa ficou feia. Então Timóteo, provavelmente ele já sabia disso. Mas ele não ficaria sem ajuda. Porque ele tinha tudo o que precisava para enfrentar um futuro. Ele precisava apenas e tão somente se apegar firmemente aos recursos que o Senhor tem dado para ele. Paulo diz que por meio do Espírito Santo que habita em todos nós, Timóteo deveria guardar o bom tesouro que lhe foi confiado. O que isso significa? Que o que lhe foi confiado certamente é o maior tesouro, o Evangelho. A boa nova de que Jesus Cristo nos salvou do pecado e do juízo. Esse é o tesouro que a gente precisa guardar. O Evangelho é o depósito de Deus colocado nas mãos da igreja. Nosso papel é vivê-lo, é protegê-lo contra todo tipo de distorção e transmiti-lo à próxima geração. Essa fidelidade não é produzida pela força do nosso intelecto ou pelo nosso esforço, mas é por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, guardar o bom tesouro não é trancar a Bíblia numa estante, né? Deixá-la lá aberta no Salmo 91, trancadinha, para não pegar poeira, né? Mas é viver a palavra com integridade e não só vivê-la, mas transmiti-la sem adulteração para a próxima geração. Na prática, isso exige de nós filtrar o que nos consome espiritualmente. Ensinar a sã doutrina dentro da nossa casa, escolher ao menos uma pessoa para discipular e acompanhar na caminhada de fé. Você tem feito isso? De novo, vou fazer uma pergunta aqui que eu sempre faço. Nunca ninguém me responde. Quem discipula você? Quem você tem discipulado? Se você é um crente em Jesus Cristo, você precisa ser discipulado por alguém e você precisa discipular alguém. Para concluir então, irmãos, a caminhada do Evangelho, no texto que a gente estudou hoje, revela que a vida cristã é essa corrente viva, uma corrente de fidelidade e de serviço. O que começou no passado como um legado de fé sem fingimento, precisa se transformar no presente em uma vocação ativa e corajosa nossa, sustentada pela certeza de quem nos salvou e nos vocacionou para que o bom tesouro do Evangelho continue protegido e sendo transmitido. Portanto, não permita que a história da fé pare em você. É preciso que eu e você, hoje mesmo, decidamos retirar as cinzas do desânimo, ou da acomodação, ou do medo, que cobrem os nossos dons, sejam sopradas, para que elas sejam reavivadas e o fogo volte a queimar.
se posicione agora sem vergonha, como um seguidor de Cristo, onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, de uma forma intencional, para discipular e para transmitir o Evangelho para alguém. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que ela encontre lugar no nosso coração. Que em nome de Jesus nós possamos sair daqui hoje animados, Deus, encorajados para proclamar o Evangelho a quem ainda não crê. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor desperte em nós o interesse de obedecer o Seu mandamento de fazer discípulos. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra seja uma boa semente que cai em bom solo, um solo fértil, e que ela possa germinar, crescer e dar fruto. E fruto que glorifique o Senhor. Fruto de caráter, um caráter transformado em nós, e frutos de pessoas que se achegarão a Ti por meio da mensagem do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, levanta discipuladores aqui nesse dia, Senhor. Levanta pessoas que farão discípulos e que, em nome de Jesus, proclamarão o reino de Deus e as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo a quem quer que seja. Em nome de Jesus que nós oramos. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, todos os dias, em nome de Jesus. Amém.